Eu acho, pastor, que nós poderíamos ter várias abordagens para mostrar como a Eliane está errada. Primeiro, a Eliane só demonstra como ela é uma pessoa inculta. Você ouviu aí? Inculta. A Eliane é inculta. Você sabe por quê? Pelo seguinte: a igreja cresce e escola não. Esse era o problema dela, certo? Bom, o Brasil é fruto de uma missão evangelística jesuíta. Quando a igreja era única. Era a nossa igreja, era única. Nós estamos falando em 1500. Nós estávamos dentro da igreja católica, né? Só existia igreja, não existia escola. Quem criou as escolas, quem criou a alfabetização, quem criou o dicionário Tupi-Guarani, quem criou o Brasil, quem construiu cidades, foi quem? Os missionários. Foram quem? Os missionários jesuítas. O sistema educacional brasileiro do século XVIII era muito avançado. Foi a igreja que criou as escolas. Sim. A reforma protestante, logo depois, universalizou o ensino. 1517. A partir de Melanchthon, a partir de Lutero, a partir de João Calvino. Universalizou o ensino, gente. O que aconteceu? Triplicou, quadruplicou. Na verdade, foi exponencial o crescimento de escolas a partir da Reforma Protestante. Se nós pensarmos mais atrás, do ano 800, Carlos Magno, o pai da Europa, sim, quando o pai da Europa criou a Europa, o que ele fez? Ele reconstruiu os monastérios que foram destruídos pelos bárbaros com uma condição: esse monastério tem que também dar ensinamento aos leigos, não só aos religiosos. Onde tinha uma igreja, tinha uma escola. Isso é Carlos Magno, que foi reproduzido depois por Melanchthon. Então, escola existe por causa da igreja. Foi a igreja que universalizou o ensino depois com a didática magna com Comênios, com pastor Comênios, Ian Comênios, que eu tenho algumas críticas a Ian Comênios, mas a universalização do ensino veio a partir daí também. Ou seja, ela deve à igreja o fato de ela se formar jornalista numa universidade para falar suas abobrinhas. Ela deve à igreja o fato de ter muitas escolas. Quanto mais igreja, mais escola. Lutero já dizia, né? É Lutero que dizia. Ao lado de uma Eine Kirche, eine Schule. E ao Lutero lado de uma igreja, uma escola. Não, Lutero não criou isso. Lutero reproduziu o que Carlos Magno já dizia. De uma forma, não com a ideia já moderna de Lutero, que Lutero já está com uma ideia moderna de ensino, mas com uma ideia medieval. Carlos Magno disse isso por causa da igreja cristã. Então esse é o primeiro ponto, pastor. O pessoal aí que está nos assistindo, nos ouvindo. Esse é o primeiro ponto. Ela está totalmente equivocada. Ela tinha que estar feliz por mais igreja, significa mais educação. Sim. Eu nem vou entrar aqui na questão da assistência social, porque aí é um VO, entendeu? Que não precisa falar sobre isso, que todo mundo já sabe. Fica chato, né? Fica chato, né? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, aí sim, né, que foi o que eu falei na nossa coluna. Quem quiser acessar a nossa coluna na Gazeta do Povo, toda semana, Crônicas de um Estado Laico, todo sábado, merchan aqui. Né? É importante fazer uma merchanzinha de vez em quando. Sábado, nós Gazeta vamos colocar do Povo. aqui, nós vamos fixar nos comentários os links, inclusive dos perfis. Beleza. Dos amigos aqui, né? No Melhor Insta. Jornal do Brasil, Gazeta do Gazeta Povo. realmente tá Todo fazendo um sábado tá lá a nossa Crônicas coluna. de um Estado Laico. Crônicas de um Estado nosso Laico. nome. Então, lá nós tocamos no outro aspecto. Nós tocamos no aspecto preconceituoso dela. Nos diversos crimes que talvez ela possa ter incorrido. Eu digo talvez porque eu não sou um juiz. É o juiz que diz, né? É o juiz que sentencia. Então, talvez ela possa ter incorrido, né? E pela forma triste, né? Eu quero ler aqui, e aí de repente o Jean comenta sobre isso, né? Olha só, Alan, o que ela disse de fato. Vamos ver. Tá? Abre aspas. Muita gente se aproveita da boa fé de pessoas que ou sejam mais humildes, que tenham menos informação, ou que estejam sofrendo, desesperadas, sem emprego, solitárias. Fácil, alguém chega lá,
cria uma empresa que se chama igreja, põe um nome, cria uma conta bancária, não paga IPTU, não paga os impostos e ludibria a boa-fé. Então aqui ela está dizendo que o pastor e líder é estelionatário. Sim. Porque essa prática é uma prática de um estelionatário. Um estelionatário que cria uma empresa, que cria um negócio e que ludibria os outros. Artigo 171 do Código Penal. Então, de repente, ela chamou vocês de estelionatários. Que loucura. Eu acabei de ler, foi o que ela disse. Aí ela continua. Falta um pouquinho de Estado dar mais atenção a essa questão. É aí o X. Porque chega num limite em que não é mais religioso, não é mais pessoal, é, vamos dizer assim, rentável. Isso é triste. Você deixar os cidadãos que são menos informados, ou seja, ignorante. Ignorante, você mesmo. Foi o que ela disse. Menos informados e mais vulneráveis na mão de gente aqui, ó, de gente capaz de qualquer coisa. Muito pesado. Vamos Foi lá. isso que ela disse. Tirando o aspecto absolutamente mal educado, preconceituoso, discriminatório, e aí então potencialmente criminoso, isso revela também, Salvo o melhor juízo, data Isso. máxima vênia. data máxima vênia, né? Então para a gente poder também Na linguagem toda do direito. isso, né? Um pouquinho de juridiqueza aqui, né? Uma pequena aula de juridiqueza aqui. Agora o pessoal tem certeza Né? que nós somos advogados. Isso. Agora o pessoal tem certeza. Eles têm que ter certeza que nós somos irmão, cara. Agora vamos que vamos. Sim. Né? Então, assim, tirando esse fator, vamos tentar dissecar essa conversa aqui, de repente, Alan, para nós enxergarmos. Isso já está indo para medicina. Né? Isso aí, ciência é isso, né? Pra gente, vamos dissecar essa conversa para nós talvez tentarmos extrair, pastor Eliezer, a forma de pensamento dessa mulher, dessa jornalista, né? Que ela externa Falou na Globo News. que ela externa num veículo do alcance da Globo News, que é, antes de tudo, uma concessão pública, porque é Sim. um meio de comunicação Eu regulado. estou parecendo Chaves aqui. Mas uma concessão pública num Estado laico colaborativo Exato. que tem uma bandeira com uma cruz. Exato. Ou seja, tem muita conversa aqui, né? Tem muito papo para nós dissecar. E essa conversa é a seguinte, vamos lá. Quando ela fala, então, esse trecho que o Thiago repetiu aí, que se você esqueceu, dá uma volta um pouquinho aí e veja de novo. Depois de ela dar a chamada. Tem mais igrejas do que escolas. Então a inferência é, se houvesse mais escolas, as pessoas seriam mais iluminadas com as luzes da educação, Não ser ignorantes, como ela disse. que faria com que necessariamente seria inverso. Teria que ter menos igrejas. Se houvesse mais escolas, teria que ter menos igrejas. Né? Essa é a cabeça. Porque, e aí nós estamos num momento no Brasil muito importante, que é o momento que se está discutindo o Plano Nacional de Educação Sim. para os próximos 10 anos. Sim. E que está acontecendo grandes embates ideológicos. Nós estamos vivendo num momento de guerra cultural e num momento de profundos debates políticos a respeito do futuro do processo educacional, que vai para essas escolas aí que estão clamando que está faltando. Numa expressão que usam muito, de uma educação libertadora, que seria exatamente uma indoutrinação, né? Uma ideologização, um monte de palavra difícil, de incutir na cabeça das pessoas uma visão de mundo secular, onde não existe espaço para que a igreja possa influenciar a sociedade. Porque a igreja é uma força opressora, é uma estrutura para manter o status quo da guerra de classes, e desta maneira não permitir que haja a emancipação, a iluminação, né, do ser humano, no sentido de, então, em algum ponto dessa estrada, poder se livrar das amarras da religião. Basicamente, o que ela está reproduzindo é um pensamento iluminista do século XVIII na França revolucionária.